Conversa com amigos, no Clamor da Meia-Noite. Toda terça, às 23 horas, com Pastor Luciano e Newton, aqui na Rádio Gospel Capital. Graça e paz, pessoal, começando aqui pela Rádio Gospel Capital, mais uma edição do programa que vai ao ar toda terça-feira, às 20 horas, aliás, às 23 horas, aqui na Rádio Gospel Capital, que é o Conversa com Amigo. Eu sou o pastor Luciano Archila e vamos juntos aí pelos próximos minutos, dando bons conselhos, extraídos todos eles da Bíblia Sagrada. Newton, boa noite, um prazer de novo estar com o senhor no estúdio. Graça e paz a todos, graça e paz pastor Luciano, a todos os nossos ouvintes, né? Mais esse projeto aí de todas as terça-feira, né? Nesse clamor da meia-noite, essa conversa com amigo, né? E aprendendo sempre o ensino da Bíblia, né? Todo dia. Sempre aprendendo, né, Nilton? Você falou uma coisa importante. Aliás, antes de dar continuidade aqui, se você quiser fazer contato com a gente, nós estamos ao vivo, né? Hoje é dia 2 de julho de 2024, 16 graus aqui na cidade de São Paulo, o céu está bastante limpo, tá friozinho, né, Nilton? Mas nós seguimos aqui com muita vontade de fazer o programa de hoje. O WhatsApp da rádio é o 11 96767 3553. 11 96767 3553. Eu estou curioso para saber onde é que você está. Então manda mensagem aqui no nosso WhatsApp que eu acabei de falar e diz onde é que você está. Quero citar, falar do seu nome, da sua cidade, do seu país, né? Visto que nós temos aqui uma audiência internacional. E aí, Newton, tá tudo bem contigo? Como passou a semana? Fala um pouquinho pra gente aí. Tudo tranquilo, tudo na paz, pastor Luciano. E espero que todos que estão nos vendo e nos ouvindo, né, esteja também tudo na paz, tudo tranquilo, né, e que Deus abençoe a todos nós. E mais essa grande semana, começou ontem, mas na verdade começa no domingo, né, o primeiro dia da semana é no domingo. E um mês também, né, começou um grande mês para todas as pessoas, né, pastor? É e é um ensinamento, mas estamos tudo bem, graças a Deus. Legal, Nilton, você sabe que eu falo isso aqui no Clamor do Meio-Dia, sempre que começa um novo mês, eu acredito muito no poder dos ciclos, né? Eu acho que dá pra gente fazer uma revisão da nossa vida, ver onde que nós erramos aí e sempre ter como parâmetro o mês anterior. Então, quer dizer, será que nós não alcançamos todos os objetivos, sei lá, porque o universo conspirou contra a gente ou a gente não tomou as atitudes que deveríamos para alcançar tais objetivos? Sabemos que a vida não é fácil, nem sempre a gente alcança o objetivo, a meta no momento em que a gente quer, mas às vezes a gente se atrapalha, né? Se atrapalha com decisões erradas, fazendo tudo de repente de maneira equivocada, na base da impulsividade, mas eu acredito muito no poder dos ciclos. Se nós temos 30 dias de um novo mês para frente, por que não, Newton, fazer da maneira mais adequada? Ter humildade para entender que de repente alguma manobra precisa ser feita, uma atitude nova precisa ser tomada. A gente muitas vezes também devemos fazer um propósito, uma confiança em Deus, né? Não é porque um semestre acabou, às vezes você passou por uma dificuldade, você passou por um problema médico, um problema às vezes até sentimental aí, e que esses 6 meses para frente aí não vai ser melhor. A gente tem que crer, ter fé e confiar, né, pastor? E não resta outra alternativa para nós. E é verdade, não é só um mês que acabou. O senhor bem lembrou, foram 6 meses que ficaram para trás. Parece que foi ontem que eu ouvi fogos estourando no ar, né? Aquela transição do dia 31 de dezembro para o dia 1º. Newton, o tempo está passando muito rápido ou é a gente que está correndo demais e não está prestando atenção no relógio, hein? São duas coisas, pastor, que eu acho. Que o tempo está muito rápido, certo? E Deus está voltando. Eita, então a gente tem que se precaver muitas vezes e procurar o caminho certo. Sem dúvida. Temos 2 caminhos, né? O certo e o errado. Vamos procurar o certo, que é com Deus.
Verdade, Newton. Procurar o caminho certo, às vezes dá mais trabalho, né? Porque tudo que é errado sempre tá à mão, né? Sempre aquele jeitinho brasileiro, aquela coisa de você atropelar processos. Não precisa nem ter paciência para fazer o que é errado, né? Porque o errado parece que tá sempre à tua mão, sempre diante dos teus olhos, te convidando para embarcar nesse negócio que não agrada a Deus. O errado tá mais fácil, né? Todo mundo quer te levar pro erro. Verdade. Poucas pessoas querem te aconselhar, muitas vezes, para o bem, para o que você possa construir com objetividade, com futuro, até para si próprio, né? As pessoas querem te levar muitas vezes para o caminho errado. O caminho de você beber, todo mundo te convida, pastor. Verdade. Para fazer coisa dinheiro. errada. Precisa nem ter Não, dinheiro senhor, para não, se senhor. embriagar. O Não, amigo senhor. paga, né? Sempre tem aquele amigo. Agora, Sim. se você precisar de um gás, de um leite, aí já se torna mais difícil. Aí eu não tenho dinheiro. Aí eu não posso te ajudar. Verdade. Então, o amigo, muitas vezes, é só o simbólico, né? Sim, sim. Às vezes nem é amigo, né, Newton? Porque eu acho que quando a gente quer o bem de alguém, a gente tem que, em nome dessa amizade, oferecer coisas boas, mostrar o caminho certo. Mas é como a gente está falando, nem todo mundo está afim do certo, né? A coisa errada gera um prazer instantâneo, momentâneo. É aí que um casamento acaba por causa de um adultério. É aí que uma amizade acaba porque de repente as ideias não batem. Mas afinal de contas, ainda que nós estejamos com essa estatística, né, de muita gente querendo mais. Uma vez a gente discutiu aqui no programa da tarde de sábado, quando o errado vira certo. Você lembra disso? Sim, sim. Lembro. E o errado vira certo e o certo vira errado. Exatamente. A gente isso. discutiu aqui no Homens em Focos. Foi verdade, Newton. Bom, sempre trazendo aqui notícias do céu, uma conversa que sempre acaba, e essa é a finalidade do programa, o objetivo aqui da nossa conversa com o amigo, é que a gente possa levar alguma coisa boa para alguém que esteja aí nos ouvindo. E nessa conversa aqui, o Newton, de amigo mesmo, a gente às vezes, sem saber, acaba entrando exatamente num dilema, num problema que a pessoa que está nos ouvindo, ela está vivendo. Então, eu acredito, aqui é um programa gospel, evidentemente, nós temos sempre a Bíblia aberta diante de nós, lembrando que se você quiser fazer parte do grupo de WhatsApp, você tem ainda hoje ou mais tardar amanhã cedo as imagens dessa conversa aqui. Nós estamos com a câmera ligada e tal, e depois eu sempre coloco no grupo de WhatsApp. Então, se você quiser conhecer o Newton, conhecer o Luciano, aqui um pouco da estrutura do nosso estúdio, pede agora para entrar no grupo de WhatsApp, um grupo muito saudável, onde as pessoas postam coisas boas, onde sempre tem ali uma energia bem legal, né, de pessoas se conhecendo, inclusive, fazendo aquele network, né, pegando o telefone um do outro. Tantas conexões vão sendo feitas através do grupo de WhatsApp. Então você manda aqui para mim no 11 96767 3553. Pastor Luciano, Diga. mas esse telefone que o senhor está passando aí do WhatsApp, ele não é só para a pessoa poder entrar no nosso grupo, para conhecer os nossos estudos, conhecer a igreja, né, a CBVA, Sim. mas ela também, ela pode pedir uma música, ela pode passar um texto para a gente aqui, Claro. de um programa. Uma sugestão, uma né? sugestão, o senhor entendeu? Ela também querendo saber outras coisas sobre a CBVA, Sim. ela também pode estar falando com o senhor, Verdade. ela pode fazer um propósito. Nesses 5 meses que vai chegar o final do ano, vamos verdade. fazer propósito, É verdade. vamos mudar de vida, vamos fazer propósito, vamos acreditar que o propósito ele vem de Deus. A pessoa que tem propósito, ele vai ter Deus. É isso. Plantar, vai colher. Exatamente. E pouca gente sabe, né, Newton, nos vendo aqui pelas imagens ou nos ouvindo tão somente, que que nós somos apenas uma organização que liga microfone e fala. Nós acabamos de chegar do projeto social da comunidade. Quando o Newton falou CBVA, são as iniciais aqui da nossa igreja. Comunidade Batista Vidas no Altar, que juntamente com a Rádio Gospel Capital tem o seu braço social. Então nós estávamos ali recebendo as pessoas, comunidade carente, né, que ali se mostrou predispostas a aprender jiu-jitsu, judô. Nós já
entregamos ali atendimentos psicológicos, jurídicos, através dos nossos psicólogos e advogados, aulas de inglês também que está para começar. Nós só estamos começando a associação. Muita gente que está nos vendo, quando o senhor fala de propósito, de repente está com uma vontade de ajudar, né? Um programa que houve, uma coisa gostosa ali, de repente está trabalhando, está na portaria, está num posto de combustível, de repente é um policial militar, está ali na viatura ouvindo a programação, o pessoal que trabalha aí de noite, começo de madrugada, quer ajudar, mas às vezes não consegue porque não encontra um propósito naquilo que vê, naquilo que ouve. Nós temos aqui na Rádio Gospel Capital a associação, hoje uma realidade, prédio físico, a associação Paz para Todos. Eu acho que aqui é uma boa terra para se investir. O que o senhor acha? Aliás, o senhor é um investidor aqui, vai. É uma ótima semente, né? É uma ótima semente. Então, você querendo nos ajudar, fazer parte dessa semente, dessa colheita, é só procurar o pastor Luciano aqui. Isso e nós vamos dar alguns andamentos aqui, nós vamos mostrar algumas coisas aqui bíblicas e conversar de vida pessoal nessa conversa com amigos, nesse dia, nesse semestre inicial, pastor, que vai edificar muitas coisas e a gente vai ter muitos testemunhos de muitas pessoas que vão, através dessas palavras, desses comentários que a gente vai traduzir aqui, edificando a vida de muitas pessoas. Que nem edifica a minha. É isso aí, a minha também. Edifica a minha. O papo que a gente conversa aqui, esse pouco tempo que a gente faz aqui, que é pouco, né, para Deus, mas vai edificar bastante pessoas e engrandecer também o nosso conhecimento. É isso aí. A gente é abençoado com a mente areja, né? Parece que entra assim uma alegria na gente quando a gente está aqui conversando, porque a gente não vem aqui com essa intenção de ensinar, não, né, Newton? Embora, claro que a gente acaba sempre ensinando, porque a gente está diante da Bíblia Sagrada, passando experiências, interpretação bíblica e tudo mais, mas muito mais do que isso. Nós aprendemos aqui um com o outro, volta e meia, um ouvinte que manda uma mensagem, que fala uma coisa que edifica também a nossa vida. Eu acho que nessa troca está todo mundo ganhando. O que o senhor acha? Na verdade, ninguém perde, né? Exato. É que nem tem um pastor aqui na igreja, o pastor Rodney, ele sempre fala, toda vez que ele vai fazer o ensinamento, ele fala que a Bíblia é a bússola, né? Para procurar todas as direções que você procurar. Você não esqueceu daquela mensagem Não, lá? senhor. Aonde você tiver uma direção e você procurar, tá na Bíblia. Tá mais um ano, tem mais ou menos um ano essa mensagem e o Newton tá aqui com ela fresquinha. Aliás, esse é o desafio de todo cristão, né? É a gente saber colocar em prática aquilo que a gente ouviu. Mas se a gente esquece com facilidade, a gente também não consegue colocar em prática. Como a nossa mente ela é passível de falhas, eu acredito que o senhor, embora tenha a mente boa, acaba também fazendo uma anotação aqui, outra ali. Eu já vi o senhor fazendo isso inúmeras vezes. Acho que é um bom conselho também para quem é crente, né, Newton? Sim, é muito importante muitas vezes você anotar, né? Não faz mal. Não faz mal. Hoje todo mundo tem um celular, né? Hoje ninguém usa mais papel e caneta que nem antigamente. Sim. Você pode, às vezes, chegar na igreja e ficar mandando mensagem, anota o que está sendo dito, o que está sendo falado. Chegar, vamos refletir durante a semana, mandar para as pessoas. Sim, e sim. assim a gente vai pegando conhecimento, né? Sabedoria. Essa é um costume, inclusive, da igreja em células, né? Porque geralmente na nossa funciona dessa maneira. Existe a palavra pregada do altar no domingo e as células, que são os pequenos grupos nas casas, né, da membresia da igreja ali e tal, acaba repercutindo essa mensagem do domingo, o que serve para fixar na mente, né, no coração, porque as pessoas começam a anotar para poder ali emitir opiniões, dar a sua participação no momento em que a célula acontece. Então é legal, foi bom ter dito isso. Mas vamos entrar aqui no que a gente veio fazer, embora desde o momento que a gente abriu aqui, acho que alguns conselhos já foram dados. Newton, uma das grandes dificuldades que as pessoas encontram para ir para frente, para prosperar em todos os níveis, tomara que a gente atinja agora alguns corações de pessoas que estão nos ouvindo, porque eu creio muito no sobrenatural, Newton, e não é difícil imaginar que ainda hoje pessoas conversando com Deus, de repente conversando consigo mesmas, tenham chegado à conclusão
de que poderiam estar além, poderiam ter caminhado um pouco mais. O que é que acontece comigo? De repente essa é a indagação de algumas pessoas. Eu te digo que em muitas fases da minha vida aconteceu exatamente comigo isso que eu vou falar agora. Desculpas, a gente dá muita desculpa. Às vezes nós não temos muitas atitudes. E as desculpas, porque atitude também dá trabalho para você tomar. Que às vezes você tem que sair da sua zona de conforto, você tem que começar a fazer coisas que normalmente você não faz. E é legal você fazer coisas que normalmente você não faz, justamente que uma vez feitas, elas nos darão o direito de acessar coisas novas, né? Agora, quantas vezes na minha vida, Newton, não sei se isso já aconteceu com o senhor, de repente não, eu dei desculpas para não enfrentar um desafio, para não derrubar um gigante, para não matar um leão. Agora, antes da sua colocação, tem uma frase aqui que talvez acabe sintetizando, dando para a gente uma melhor compreensão daquilo que eu quero dizer logo nessa primeira parte. Olha só, a rua para o fracasso é pavimentada pelas desculpas. Newton, tem gente que dá desculpa para tudo. Eu estava, antes de vir para cá, eu fui dar uma conferida em algumas coisas que eu olho e vejo, né? Uhum. E a palavra fracasso, pastor Luciano, ela é uma coisa que você pode tirar como um desafio, como uma conclusão de um sofrimento. O senhor entendeu? Uhum. Então, muitas vezes a gente pega alguns desafios e a gente não leva adiante. Aí, o que a gente faz no meio do caminho? Fica pedindo desculpa. A gente não acredita, aí a gente fala, vou pedir desculpa que é melhor, eu não vou conseguir, eu vou parar, eu vou desistir. Então, muitas vezes as pessoas pensam primeiro em pedir desculpa do que agir e acreditar que aquilo ali é uma fase. Sim. Você não precisa ficar toda hora pedindo desculpa. Todo dia o Newton ficar pedindo desculpa. Ô pastor Luciano, ó, hoje eu não tô legal. O senhor me desculpa, hoje eu não vou na rádio. Pastor Luciano, ó, hoje tem uma... Então toda hora, muitas vezes, ficar pedindo desculpa. A gente tinha que muitas vezes se olhar mais no espelho e acreditar na força, né, que o fracasso, ele só depende da gente. Então a gente tem que parar de ficar pedindo desculpa e ter fé e acreditar. É verdade, ó, o fracasso, para ser fracassado só depende da gente, mas por um outro lado, para ser vitorioso só depende de quem? De nós. Da gente Da também. gente. Então, na verdade, o senhor trouxe um aspecto que eu não imaginei, é que a tua mente é brilhante, eu não imaginei, né? Eu pensei aqui na ideia de poder dar desculpas para não fazer alguma coisa. Mas é verdade, tem gente que não consegue avançar e por não conseguir avançar, fica pedindo desculpas o tempo todo. Chega a irritar, chega uma hora que acaba irritando de tanto pedir desculpa. Você imagina o marido que vive pisando na bola com a esposa? Desculpa bem. Desculpa, amor. Desculpa isso, desculpa aquilo. Na verdade, Newton, debaixo desse aspecto, a mulher, ela, embora a palavra desculpa sugira, por exemplo, educação, né? Só que, intrinsecamente, na palavra desculpa, existe um elemento que significa o seguinte: eu não vou fazer mais. Agora, quando a pessoa fica pedindo toda hora desculpas, ela está mostrando ao outro que é mais fácil pedir desculpas do que alterar o seu comportamento, que faz com que o outro esteja com ela irritado, revoltado o tempo todo. Pastor, isso aí que o senhor está falando muitas vezes é verdade, né? Igual na Bíblia. Na Bíblia existe 365 não temas. Exato. É para a gente usar uma por dia. Exato, exatamente. Quando o dia é bissexto, tem um a mais, né? Sim. E desculpa, na Bíblia Sagrada, quantas vezes a palavra existe? Puxa Eu procurei. Não achou, não? Não achei. Não existe. Então, é pra gente evitar a gente ficar pedindo desculpa toda hora. Ou dar desculpa toda hora. O senhor entendeu? A gente ficar pedindo, ou toda hora mostrando, só com palavra desculpa disso, desculpa daquilo, não vai tirar o seu fracasso. O que vai levantar o seu fracasso é você levantar a sua cabeça e você olhar para frente e acreditar que existe um Deus
para superar esse fracasso que a gente está correndo dele. Verdade. Olha, seja pedir, seja no caso de pedir ou de dar, não fique dando desculpas, vai. Dê um novo rumo à sua vida. Eu acho que é algo que a gente precisa fazer o tempo todo, dar um novo rumo à nossa vida, porque nós somos muito bons em ficar dando desculpas, né? Vamos para a igreja hoje? Ah, não, eu tô com esse compromisso aqui e tal. Vamos no próximo, aí você fica chamando, porque o crente tem que ser insistente, evangelizar, trazer, porque você sabe que é o lugar onde as pessoas elas são protegidas pela comunidade. Então a gente fica chamando e tal. Toda hora tem uma desculpa, né? Até que a gente percebe que, poxa vida, será que devemos continuar insistindo? Mas isso não é um problema nosso. Acaba sendo um problema das pessoas ficarem dando desculpas o tempo todo, arrumando situações o tempo todo que não são verdadeiras para justificar uma ausência, uma presença, para justificar um erro, para justificar uma ofensa e etc. Tomemos, portanto, cuidado com tudo isso. Newton, eu quero te fazer aqui uma outra colocação. Um dos grandes problemas também das pessoas é que elas são muito boas em ficar falando, não apenas em dar desculpas. Ser humano é muito bom de gogó. Olha, eu sempre aponto na direção de casamento. Deus tem me dado esse ministério para falar muito sobre família, sabe? Casamento. No casamento também, as pessoas muito boas em falar, mas muito ruins em fazer, vão piorar o ambiente o tempo todo. Olha essa outra frase aqui para também nos dar maior entendimento do que ele quer nos fazer conhecer hoje. Bem feito é melhor do que bem dito, Newton. É melhor você acabar dizendo bem feito é melhor do que bem dito. É isso mesmo. Ó. É melhor você fazer do que você dizer, Newton. Eu acho que até o próprio Deus, às vezes, ele fica um pouco farto daquilo que a gente fica falando o tempo todo. Falando. Por isso que talvez Deus dispense, em algum momento, tantas e tantas palavras. Parece que Deus também, assim como o ser humano, às vezes a gente quer ver mais um pouco da atitude. Às vezes é melhor parar de falar e fazer, porque eu acho que no final das contas, o que se faz, Newton, é o que fica como exemplo. Às vezes as pessoas falam e nada acontece, mas quando elas fazem, então a coisa vem à tona e é muito melhor do que ficar apenas falando. Então, na verdade, a gente devemos ter mais atitudes, falar menos. Exato. O senhor entendeu? Exatamente. A gente mostrar mais atitudes. Isso. Mostrar só fala não resolve. Tá. O senhor entendeu? Exatamente, o senhor tem razão. Na sua opinião, para uma mulher, sabe que a mulher é da mesma espécie, mas é um bicho estranho, né? A mulher pensa diferente de homem e tal, com todo respeito digo isso, mas as mulheres são muito sérias, as mulheres são muito amadurecidas, né? Se você pegar uma mulher de 30 anos e um homem de 30 anos, é como se aquela mulher já passasse dos 50 anos no que diz respeito às ideias, ao amadurecimento. E às vezes um homem com 30 anos está com uma mentalidade ainda ali de 20, 21, 22 anos. Então, debaixo desse aspecto, a mulher amadurece, acho que isso é biológico, amadurece muito mais rápido. Mas na sua opinião, o que uma mulher, já que essa criatura que amadurece com maior facilidade, muito mais rápido do que o homem, o que uma mulher espera do seu esposo? Que ele seja alguém bom no fazer ou alguém bom no falar? Nas atitudes. Nas atitudes, pastor. Acho que a irmã Cátia espera isso do senhor. Nas atitudes. A dona Daniela, isso de mim também. Não só de falar. A gente pode falar milhares de coisas e pôr tudo a perder. Sim. Mas se a gente tiver uma atitude, uma só, bem feita, aquelas palavras, as atitudes valem mais do que 1000 palavras, como se diz por aí. É verdade, Newton. Então, fazer, né? Eu acho que a gente precisa se aperfeiçoar em fazer, ter atitude. Porque desde muito cedo parece que nós nos aperfeiçoamos em falar. Quantos casamentos, Newton? Quantas promessas? Meu Deus do céu, isso também no âmbito profissional, isso no âmbito ministerial.
quantas promessas que vão sendo feitas, mas promessas que são vazias. Então, meu amigo, eu prefiro... O senhor é um empresário, o senhor trabalha, o senhor tem funcionários, né? Eu acredito, não vou nem perguntar para o senhor, já vou até aqui responder no lugar do senhor, é muito mais... porque a pergunta é tão pueril, tão boba, que só para dar uma ideia aqui, obviamente que é melhor ficar mais calado, mas ser aquele funcionário que faz o que precisa ser feito, na hora em que precisa ser feito, e tem que fazer muito bem, né, Newton? Porque muitas vezes, pastor, aquele funcionário que chega na empresa e ele fala assim, ó, eu faço de tudo. Eu tenho como exemplo lá. É melhor você chegar e falar assim, ó, eu faço essa função. E no decorrer, você mostrar outras coisas. Sim. Agora, quando você chega e já falando que sabe demais, sabe de tudo, negativo. Você ainda vai aprender algo com alguém que sabe menos que você. Então, o aprender, ele é todo dia. O silêncio é a habilidade das pessoas sábias, né? e ao mesmo tempo, a atitude das pessoas sábias são aquelas que convencem, são aquelas que são fundamentadas na coerência. Então, eu sempre penso dessa maneira. Bom, em Provérbios a gente vai ter um trecho recheado de conselhos a respeito de falar menos, fazer mais, guardar um pouco mais a língua dentro da boca e se movimentar com a atitude certa para melhorar o seu ambiente e o ambiente dos outros também. Porque tem muita gente que fala assim, eu falo mesmo. Eu tenho língua, eu tenho boca, eu falo mesmo. Tenho 2 ouvidos, quem quiser que não ouça, né? Sim. O que eu vou falar. Mas muitas vezes tolice, o silêncio... Né? É tolice. É uma frase do tolo, talvez. É verdade. É uma frase do tolo. Tem toda a razão. Então, o sábio, ele vai ouvir mais. Para ele aprender. Sim. Com aquelas experiências que aquele outro ali tá falando e não tá levando ponto nenhum. Sabe aquela frase que por aí circula? O menos é mais? Eu acho que a Bíblia, ela sempre sugere para que a gente seja mais discreto, não que sejamos omissos, não que a gente... seja criatura que se esconda, não é nada disso, não é isso que eu estou querendo dizer, mas o menos é mais, porque quando o menos se manifesta, ele acaba sendo mais abundante do que aquele mais que fica o tempo todo, né, colocando, como o senhor mesmo disse aqui em programas anteriores, carroças na frente dos bois, né? Então eu acho que o menos é mais, a discrição, que isso tudo é atitude de gente sábia, Newton. Quando você vê uma pessoa que fala e não consegue nem ouvir o outro, tem aqui, por exemplo, aquela situação que todo mundo já experimentou, né? De você ir conversar com alguém e quando aquela pessoa está falando, você está ouvindo ela. Ok, tal. Mas naquele momento em que os dois vão falar, né? Tem momentos em que a gente só ouve mesmo e tem que se contentar em apenas ouvir. Mas existem momentos em que nós estamos conversando, poxa. E aí você ouve tudo que a pessoa tem para dizer. Quando você vai falar, ela não consegue deixar de te interromper, né? Afinal de contas, acaba sendo ali uma situação em que você saiu sem ajuda naquela conversa e não conseguiu ajudar, porque a pessoa também não consegue ouvir, ela não consegue respeitar o momento em que ela tem que falar. Sabe aquela conversa que resta infrutífera? Então, por isso que a Bíblia está dizendo, olha, o menos é mais, em outras palavras, né? Sugerido aí nos textos que nós conhecemos, seja discreto, calma, fique em silêncio, não seja companheiro dos tolos. Os tolos são impulsivos, os tolos falam pelas beiradas, eles estão procurando o tempo todo arrumar solução para problemas, quando na verdade muitos dos problemas, a solução deles está exatamente na capacidade de ouvir o outro, de ficar em silêncio quando é preciso, porque até quando nós estamos com esse comportamento menos agressivo, menos impulsivo, a nossa mente acaba trabalhando para achar uma solução mais viável, né? A mente está mais tranquila para isso. O senhor agora há pouco relatou em relação às mulheres, né? Vamos lá. A mulher sábia, ela edifica a sua casa. A sua casa. A casa vai bem. Sim. O casamento, ela sempre tem um ponto positivo para o marido, aos filhos. E muitas vezes a mulher, ela trabalha demais.
Sim. Não é verdade? Nos dias de hoje? Uhum. Antigamente a mulher era submissa ao marido, ficava em casa, né? Sim. Hoje a mulher trabalha fora, edifica o lar, cuida dos filhos e cuida da casa. Olha só como a mulher sábia, ela só edifica. Então, é as palavras bem colocadas que o senhor disse que estão no lugar certo. É verdade. O senhor se referiu a Provérbios capítulo 14, verso 1, que diz que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a mulher tola, veja, a mesma mulher, né, que pode agir com sabedoria, ela também pode agir como uma tola. Se com sabedoria ela edifica, com tolice ela acaba destruindo, né? Então é o que a gente está falando aqui, né, Newton? Se a gente fizer o que precisa ser feito com discrição, com o menos é mais, né, dentro do nosso relacionamento, seja com o nosso cônjuge, seja com os nossos amigos, ou até mesmo com o nosso Deus, porque tem um monte de gente também, Newton, dizendo um monte de coisa que nunca vai fazer para Deus, como se Deus pudesse ser enganado como as pessoas são, né? Tem gente que vai falando com Deus, se o Senhor me der isso, eu faço isso. E essa é uma colocação que nunca vai dar certo. Primeiro você tem que fazer, depois Deus vem e faz a parte dele. Porque assim, Newton, quando a gente faz, Deus não fica devendo. Mas quando Deus faz, é bem capaz da gente ficar devendo o que diz que iria fazer se Ele nos desse, mas a gente acaba esquecendo. Deus não tem memória curta para esquecer. Agora o ser humano tem. Então, olha, é uma conversa aqui de amigo, realmente, para nos mostrar dentro de conselhos bíblicos e da nossa prática diária, que é melhor, né, com toda certeza, você fazer bem feito do que você dizer bem feito. Olha só, né, parece que tem ali alguma semelhança, mas é melhor fazer bem feito do que dizer bem feito. Então acho que está todo mundo esperando, um patrão está esperando que um funcionário faça ao invés de ficar falando que vai fazer, o marido a mesma coisa, no ministério a mesma coisa, nas nossas relações também. Chega uma hora que cansa, né, você lidar com gente que tem um gogó muito bom, mas que tem uma prática de atitude muito ruim, Newton. E tem muita gente nesse mesmo ponto que a gente está falando aqui, com Deus, né, pastor? Exatamente. Muitas vezes as pessoas não agradecem a Deus pelo que tem e não agradecem. Então, o pouco que eles têm, eles não agradecem. O muito que tem, não agradece. E nunca tá bom. É um ponto de vista da pessoa, né? Sim. Essas pessoas, elas nunca vão tá edificadas ou criar uma raiz, o senhor entendeu? Porque nada para elas tá bom. As mesmas palavras que elas edificam para o mal, elas edificam o bem. É verdade. E o senhor está falando uma coisa que é importante, que é a questão de gratidão e ingratidão. Bom, Newton, eu penso que Deus fica muito motivado em continuar abençoando quem é grato a Ele. Eu penso assim. Mas também penso que Deus não tem muito prazer de trabalhar o tempo todo com a pessoa ingrata. Porque se a ingratidão ela é uma coisa que é tão ruim para nós seres humanos, eu não acredito que seja uma coisa boa para Deus. Aliás, a Bíblia Sagrada, ela também nos sugere que a gente possa ser agradecidos a Ele por tudo que Ele fez, não por aquilo que Ele ainda vai dar para a gente, que não é pouco, Ele vai dar para a gente ainda, mas por aquilo que Ele já fez. E o que Ele fez na nossa vida? Ele nos concedeu salvação, Newton. Ele mandou o filho dele vir a essa terra nos salvar, e o filho dele morreu aqui com morte de cruz, ressurgiu, ressuscitou, glória a Deus. Mas é tão gostoso quando a gente lida no nosso dia a dia com gente grata, não é verdade? A gente não fica com vontade de sempre estar abençoando pessoas gratas? Agora, a gente também tem uma tendência para querer distância das pessoas que, uma vez ajudadas, só ficam o tempo todo tendo atitudes de ingratidão com você. Você acaba querendo, essa separação ela é natural, ela é comum. Isso acontece muito em muitos casamentos, né? Onde apenas uma pessoa se doa, a outra não. Isso também acontece ministerialmente, acontece em todas as áreas da vida. A ingratidão é uma semente que é horrível, mas que também é extremamente fértil. Cresce rapidinho e dá os seus prejuízos também, Newton. É pura verdade, pastor, que o senhor falou aí. Vamos lá. O que temos aí na... O senhor está com o item 3 aí, então vai lá. Não ore por uma vida fácil.
ore por forças para suportar uma difícil. É uma frase madura, é uma frase madura, porque outro mal do ser humano, e essa daqui reside com os crentes, viu? Porque são os crentes que oram, né? Que ficam conversando com Deus o tempo todo. E tem muita gente, por não conhecer a Bíblia Sagrada, Newton, que perde, não diria perder, mas que gasta muito tempo pedindo para Deus uma vida de facilidades. E na Bíblia Sagrada não existe nada que nos convide a orar por uma vida de facilidades, Newton. Então, debaixo desse contexto, muito mais importante é orarmos para que Deus nos dê forças para suportar uma vida difícil. Consegui entender o jogo das palavras aí? Forte, né? Forte, né? Jesus já disse assim, pastor. É. Jesus disse que nós não teríamos vida fácil. Não, de bom aflições, ânimo. né? Aflições, né? Teríamos aflições. A gente teríamos aflições, Sim. mas se a gente com força, com perseverança, com vontade, com pensamentos positivos, que a gente venceria o mundo. Sim. Então vai se Exatamente. enquadrar nessa terceiro ponto que a gente está fazendo aqui. Então todo dia a gente vai passar por provas, aflições, por lutas, mas a gente tem que Ter bom perseverar. ânimo. Ter bom ânimo, né? Bom ânimo. Como ele falou. Bom, e eu vou dizer uma coisa pra você, aqui em um dos sábados, nós também trabalhamos aqui na Rádio Gospel Capital, sábados, né, às 15 horas no Homens em Foco, e nós falamos a respeito também, salvo engano, foi sábado retrasado, tal, que é tão importante a fé, mas é muito mais importante a fé para suportar o dia a dia, as adversidades. Ô Newton, tem dia que dá tudo certo. Vamos concordar, tem dia que dá tudo certo, encaixou, mas tem dia que dá tudo errado. Tem dia que, parece que o céu nasceu assim, o céu está completamente cinza escuro, parece que está chovendo só sobre a nossa cabeça. Existem dias assim, a gente não pode negar. Tem dia que a gente está bem, tem dia que a gente não está, certo? Isso acontece com todo mundo. Não sei como que foi o dia do senhor. Hoje eu tive um dia bom, mas ainda ontem eu me chateei com algumas coisas, mas nada como um dia após o outro. O que eu estou querendo dizer ao falar todas essas coisas? Que é muito mais importante a fé para suportar do que a fé para conquistar, Newton. Porque fé para conquistar, sem fé para suportar, é uma fé meio que vazia, vaga. Eu preciso das duas, mas principalmente a fé para suportar. Porque quando eu tenho a fé para conquistar, tá tudo bem, eu vou fazer festa, eu vou pular, conquistei, ganhei. E quando dá tudo errado, cadê a minha fé para me ajudar a suportar aquele mau momento de mau humor, em que alguma coisa dá errado, em que eu me frustrei, em que eu perdi uma venda, em que eu bati um carro, em que eu tomei uma multa, em que eu tive que comprar um remédio caro? Cadê a fé para nos ajudar nesses momentos difíceis? Nesses momentos aí que vem Deus e fala com nós, ele chama nós muitas vezes de filhinhos, né? Uhum. Que somos filhinhos dele, né? Então ele fala: filhos, eu estou contigo, não desanime, levante a cabeça, no meio desse dia vai ter a noite para chegar o outro dia, nunca vai ter 2 dias se não tiver uma noite no meio. Que nem o senhor falou, vai escurecer, pode fazer o que for, o céu pode escurecer, mas tenha bom ânimo, eu estou contigo, creia que eu vou no outro dia te fazer diferente. Semana passada eu tive uma semana totalmente conturbada, eu contei algumas coisas para o senhor, mas essa semana eu já levantei a cabeça totalmente diferente, com outro pensar, com outro foco, e eu tenho certeza, que nem eu já falei com o senhor hoje, Deus já tomou muitas providências. Glória a Deus. O que a semana passada foi conturbada, essa semana a gente tem que agradecer a Deus, a gente tem que ser grato, que nem o senhor falou agora de gratidão, tem que ser grato a Deus. Os problemas vêm, mas se eles não viessem, a gente nem saberia que tinha provas na vida para a gente passar, pastor. É verdade. A gente levaria tudo como fosse uma vida com brincadeiras. Sim. E a vida com Deus, muitas vezes, ela vai ter prova. A gente somos pessoas evangélicas, tudo, mas a gente passamos por prova. A gente passamos por lutas. Para a gente conquistar algo, é muito difícil. A batalha vem, a inveja, Sim.
tem muita inveja, tem muita ambição das Uhum. pessoas. Sim. As pessoas cobiçam muito o que você tem, o que você já conquistou, mas elas não sabem metade muitas vezes. Não estão a fim de enfrentar o trecho que o senhor enfrentou, De nada, de nada. Mas querem aquilo que Isso. nós Elas temos. pensam que tudo que você tem veio de mão beijada, veio porque você ficou deitado até meio-dia, 1 da tarde. E muitas vezes não é, pastor. No sofrimento, nas angústias, é que mais eu levanto a cabeça e vou à luta. É verdade. As pessoas querem aquilo que nós temos, mas não querem derramar as lágrimas que nós derramamos, né? Que é essa coisa aqui de vida fácil. Toda pessoa bem-sucedida sabe que são necessárias ao longo da vida as cicatrizes para marcar, né? Olha, eu passei por isso para alcançar isso. E está aqui a marca que essa conquista deixou na minha vida. Para ter uma família abençoada, olha, eu tive que brigar com ursos e com leões. E quem briga com esse tipo de animal sai todo rasgado do outro lado, mas sai com a vitória. Só disse uma coisa linda, eu vou levar para minha vida, que entre 2 dias bonitos existe uma noite. E é verdade que entre 2 montanhas também existe um vale. O vale marca a montanha-russa da nossa vida. Uma hora a gente está embaixo, o topo da montanha mostra também o auge, né? Nos faz lembrar que não é para a gente ficar reclamando quando a gente tiver que descer, porque a gente sabe que também vai subir. Importante que para subir a gente só faz festa, eu insisto nessa ideia. Mas para descer, a gente às vezes perneia um pouco e reclama, né, demais. E essas reclamações, essas murmurações, elas não levam a gente a lugar algum. Não paga verdade. boleto, não paga boleto também. Elas né? nos deixam doente, deprimido, Sim. com dor de estômago. A gente às vezes nem sabe de onde a gente procura as doenças. Somos nós mesmos com essas coisas, É verdade. buscando o próprio mal para a gente mesmo, ficando doente. Sim. A gente procurando as coisas onde que não tem, onde que não existe. O senhor entendeu? Olha só um exemplo. Tipo assim, eu tô passando uma dificuldade nos últimos 2 anos, que nem eu contei ao senhor já, mas Deus já tinha comentado comigo. Eu tenho um galpão e ele pegou fogo. Sim. E hoje eu passei ao senhor para que o senhor fizesse essa associação. Sim. Porque, para mim, eu sempre, quando eu tive esse prédio, eu sempre falei para Deus, quando eu comprei. Eu passei por altos e baixos, que nem o senhor sabe, com advogado, para fazer a liberação do prédio, da construção. Sim. Hoje, o senhor tá com um projeto social, Sim. que isso aí, ele engrandece a minha semente que eu planto, pastor. Amém. Vou falar pro senhor, de verdade. Hoje, antes de eu vir pro programa, o senhor mandou que já está tendo aula de jiu-jitsu, já teve uns atendimentos que nem o senhor acabou de postar aqui agora, de falar às pessoas. Eu saí da minha casa hoje e minha esposa ficou emocionada, até chorou, Que legal. porque ela sabe a batalha e a luta que foi. Então, a vida ela não é fácil, mas quando você tem Deus e você acredita, você tem a perseverança que os dias difíceis, eles são para você lutar e conquistar. Eu não tenho nem como agradecer a Deus. Revigora a alma, né, Sim, Nilton? eu não tenho nem como agradecer a Deus esse projeto que o senhor está dando andamento e está construindo Que numa nós, casa né? que foi projetada para Deus. O senhor Amém, entendeu? amém. Ela não foi projetada para o homem, não foi projetada para nada, ela foi projetada para Deus, para que abençoe as pessoas. Isso é uma semente que eu plantei? Não, foi Deus que me deu essa semente. Amém. O senhor entendeu? Amém. Então, eu sou grato a essas coisas. Eu vim para cá hoje só para ter gratidão a Deus mesmo e agradecer muito as conquistas que eu tenho. E quero dizer, não só ao senhor, a todas as pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo, que esses 5 meses que temos até dezembro, esses projetos, essas vitórias que teremos, é tudo coisa com Deus. Eita. Propósito com Deus. Vamos colocar tudo que você precisar, tudo que você edificar e colocar Deus em primeiro lugar. Eu tenho certeza que quando for no final do ano, a gente vamos estar dando vários testemunhos, que nem eu estou dando alguns aqui. Emocionante. O Nilton, a irmã Kátia, são pessoas de testemunhos, muitos testemunhos, são referência em testemunhos.
E eu sei, conheço um pouco da vida particular, sei que não tem sido fácil, mas quem vive de propósito, sabe que vai encontrar, né, dificuldades pela frente. E o que é bonito, quem vive de propósito não se deixa cair, ser derrubado, simplesmente não desiste, não dá para entender. Quem vive de propósito tem muito Deus dentro de si, e eu vejo muito sofrimento, evidentemente, mas eu também vejo muita vitória. A irmã Kátia, aqui de São Paulo, ela está ouvindo também a gente aqui, que é a esposa do Newton, aqui, o meu amigo, né? Ó, tô ouvindo, uhul! As atividades são surpreendentes. Palavras voam, ela está se referindo a coisa de falar, né? Falar e não fazer, que foi o tópico anterior. Kátia, minha admiração, nossa amizade, o nosso respeito profundo. Eu louvo a Deus pela vida da senhora, do Marcelo e do meu amigo Newton aqui no estúdio. Obrigado. Vocês surgiram na minha vida para fazer a diferença dentro dela, e somos nós quem estamos tocando esse projeto. Começou com vocês, continua com vocês, e eu embarquei agora, peguei carona nesse propósito de vocês e estamos ali trabalhando. Deus possa abençoar a vida de vocês, viu? Bom, e aí? Mais alguma coisa para falar sobre isso, ou podemos passar para o próximo? Vamos para o próximo, pastor. Tá bom, então. Ó, leia para nós, por favor. Se acomode ou se incomode. Você joga em qual time, meu amigo? No time dos acomodados, daqueles que dizem, tá bom do jeito que tá, mesmo estando ruim? Ou você joga no time daqueles que se incomodam, daqueles que dizem assim, não tá legal, mas não vai ficar assim não, sabe por quê? Porque em Deus eu vou me levantar. Se tiver que rasgar urso e leão, eu vou rasgar. Se tiver que enfrentar gigante, cortar a cabeça, igual lá Davi fez com Golias, e claro que você não vai cortar a cabeça de ninguém. É apenas uma situação espiritual para você entender que problemas têm que ser liquidados. Só se cortou a cabeça para dizer, ó, esse daqui pode até levantar outro gigante, mas esse daqui tá sem cabeça, nem consegue ressuscitar sem cabeça. Esse tá morto, né? Então, um dos grandes problemas também, Newton, para as pessoas não irem para frente, seja no casamento, seja onde for, essa acomodação. Nós somos seres plenamente adaptáveis, de maneira que o ruim acaba ficando bom, porque a gente se adapta ao ruim, Newton. Não conhece outra vida, não conhece... Você quer ver uma pessoa miserável, ela se acomodar na miséria? É porque ela não conhece prosperidade. Então, miséria é a única coisa que ela conhece na vida. É quando o ruim fica bom. São as pessoas acomodadas. Todo dia eu olho no espelho, converso comigo, converso com Deus e digo para mim mesmo, sai dessa zona de conforto, sai dessa caverninha aí, porque você tem muita coisa para fazer ainda, você tem muita coisa para viver, e você vai precisar evoluir, você vai precisar continuar crendo em Deus, confiando a Ele os seus caminhos. Agora, acomodar-se é um caminho que o fraco toma. Incomodar-se é um caminho de gente corajosa, Newton. Pastor, o senhor que está com a Bíblia aberta aí, manda. Nós estamos falando de Bíblia. Vamos lá. Então tá vamos dar uma aqui, olhada em Romanos 12, versículos 2. Só se for agora. Da mente lá transformada? Sim, senhor. Meu Deus do céu, tô pegando aqui na minha Bíblia para ler certinho. Eu acho que eu até sei de cor. Mas não vou arriscar, não. Se o senhor não. quiser... Vamos pagar mico aqui. O senhor que... Kátia tá ouvindo, ó. Peraí, deixa eu pegar aqui. Romanos capítulo 12, tá na agulha aqui, ó. Versículo 2. Versículo 2. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável. Eu posso ler em outra versão? Porque Sim. Eu acho que o senhor me provocou para essa versão aqui, ó. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O senhor está vendo? Então, as pessoas acomodadas não é mais para preguiça, elas se acomodam por preguiça, por ficar naquele, para mim tá tudo bom, isso aqui para mim tá bom, isso assim tá bom, o assado tá bom, o cozido tá bom, e ela não se esforça para aprender, para ter conhecimento,
E conhecimento é sabedoria, né? Sim, olha, o versículo, eu quero ir na jugular do versículo aqui, tá? O senhor falou uma coisa importante aqui, ó. Acomodação tem a ver com conformação. Ou se conformar com as coisas tem a ver com se acomodar às coisas. Veja que o versículo está dizendo, não vos conformeis. Quando a gente se conforma, a gente se acomoda. Que bom ser um inconformado. Que bom ser um revoltado. Que bom ser um revolucionário. Porque quando nós somos todas essas coisas, Newton, isso quer dizer então que a gente não se conforma com a mesmice. A mesmice pra gente é um lugar insuportável de viver. Quem tem Deus na vida, a zona de conforto é a zona de maior desconforto que existe. Então, ó, bola pra frente, vamos lá, vamos lutar, vamos enfrentar o que tiver de enfrentar com dignidade, cabeça erguida, sabendo que nós não estamos sozinhos, que Deus está com a gente nessa zona de mudança. A gente precisa mudar. Se não tá legal, muda. Se não tá bom, transforma, mas não continua no ruim, achando que é a única coisa que você tem para viver. Pastor, muitas pessoas, elas se acomodam, né? Aí elas estão numa empresa. Aí elas não estudam, elas não crescem, não se preparam, aí sempre fala que o salário delas é pouco, que o salário que elas ganham não dá. Mas elas não poderiam sair do incomodismo, Sim. ir à luta, estudar um pouco mais, se esforçar um pouco mais, às vezes se oferecer para fazer uma hora extra. E as pessoas se acomodam com o que ganham. Isso não é ruim a elas próprias? Então, mas Ou é a preguiça que nem eu falei? Exato, a acomodação, né, Newton? Porque a mesma pessoa que tem a iniciativa de se preparar, de se qualificar, veja, ela é de carne, de osso, ela tem pele, ela tem nervos, ela tem sangue, ela tem olhos, ela tem boca, mas a mesma pessoa, o mesmo tipo de espécie, o mesmo ser humano também pode não ter boca para nada, ter visão trancada, ficar com a preguiça. Vejam, são da mesma espécie, são seres humanos, mas um tem atitude, e o que tem atitude é aquele que não se conforma com a realidade que vive. Eu dou um conselho lá em casa para as minhas meninas, sabe? As minhas meninas estão voando nos estudos, elas não param. Aqui já é formada, é pós-graduação. Aqui está se formando, já está pensando na pós-graduação. Por quê? Porque elas não querem ter o mesmo tipo de vida que tem agora, ganhando o salário que estão ganhando. Estou falando da mais a do meio, que está se formando, que embora já esteja bem colocada no mercado de trabalho, nem sendo formada ainda, ela está estudando para ser advogada, ela já até foi muito para frente para uma pessoa que não se formou, mas ela quer muito mais. Veja, a diferença entre aquele que está acomodado e inconformado é que o inconformado quer muito mais. O acomodado diz, tá bom para pagar a conta de água, para pagar a conta de luz e para comer. O inconformado que, além disso, fazer uma viagem, comprar sua casa própria, prosperar, ser uma referência. Então existe um abismo gigantesco entre o acomodado e o inconformado, entre o passivo e o revoltado, entre o lento e o que é rápido. Existe um abismo imenso entre duas pessoas que são da mesma espécie. Então o que é que faz a diferença? É a renovação do entendimento. Aqui, tá aqui, ó. Antes, transformai-vos pela renovação da vossa mente. A mente do inconformado está viajando o tempo todo. A mente do acomodado está ali. Sombra, água fresca, rede preguiçosa e etc. Newton. Então a renovação da mente é o ponto principal para que a gente não fique acomodado, né, e esperando só que caia do céu. Do céu vai vir chuva, sol. Às vezes cai até uma pedra na sua cabeça. Uns granizos. Você não sabe nem de onde veio. Né? Mas as pessoas, elas têm que ir à luta. Isso é todos nós, não só eu, o Newton, não só o pastor Luciano. Todos nós que fomos à luta e acreditar é um ponto principal para sair de todo esse comodismo. Lutar e estudar. É isso aí, para frente, sempre se aperfeiçoar. Preparar. Exatamente. Sabe que o Brasil não tem problema de desemprego, tem problema de mão de obra qualificada.
Tem um monte de vaga aberto, mas não tem gente qualificada para aproveitar aquela bênção que está ali, aquela vaga que vai dar um salário ainda maior. Newton, 23 horas e 56 minutos. Parece que eu comecei o programa há 15 minutos. A conversa fluiu. Tá muito boa. Muito boa. Então vamos falar do ponto 5 aqui rápido pra gente fechar? Vamos. Liberte-se de tudo aquilo que te puxa para trás. Acho que é um resumo de tudo aquilo do que nós conversou aqui, né? Exatamente. Desculpa, é algo que te puxa para trás. Ficar falando ao invés de ficar ou de fazer é algo que te puxa para trás. Ficar orando tão somente por uma vida fácil, como se a vida acontecesse no playground, no jardim da infância, também é uma coisa que te puxa para trás. Estar acomodado é uma coisa que te puxa para trás, enfim. Pastor, esse ponto é muito importante. Quando você chega no fundo do poço, quando você não tem mais nada para fazer, o que você tem que fazer? Olhar para cima. Se você não olhar para cima, jamais você sairá do fundo do poço. Então, o fundo do poço é só o fundo, mas olhe para cima, que você vai ver o céu e Deus está lá esperando por nós. Às vezes o fundo do poço é o melhor lugar para estar, só tem uma saída, o buraco está lá em cima. E olhar para cima é atitude de gente inconformada. Não concordo com esse buraco, não concordo com só terra do meu lado, eu vou olhar para o alto. Quando ele olha para o alto, ele vê a luz, ele vê Deus, ele vê uma chance de escapar dali, etc. E vai que vai, né, Newton? Então, todos esses pensamentos que a gente nomeamos aqui, eles só querem passar para que todos nós temos pensamentos positivos, sejamos gratos a Deus, né? E essa é a minha participação aqui final. Legal. Mais uma vez agradeço essa conversa, esse bate-papo entre a gente aqui. E quem quiser nos deixar algum tema, alguma coisa, o pastor novamente vai passar o WhatsApp aqui e compartilhe conosco esse bate-papo entre amigos aqui. É isso, né? E lembrando que daqui a pouco eu disponibilizo no YouTube, no grupo também de WhatsApp da Rádio Gospel Capital, essa conversa que aqui tivemos com imagens, para nos conhecer um pouco do nosso estúdio. Newton, mais uma vez, muito obrigado pelo aprendizado aqui absorvido, aprendi demais hoje. O senhor estava inspirado, hein? Umas frases bonitas, tal. Bom, e é isso, né? A gente já vai terminando por aqui, o microfone vai ser desligado, mas nunca o nosso WhatsApp. Então, se você precisa conversar, pastor, o senhor pode me atender 3 horas da manhã? Ora, a minha missão é essa. 3, 4, 5. Eu vou te atender, nós vamos conversar. Só não faça a bobagem que você está pensando em fazer. Tem uma chance, tem uma saída para você. Existe um Deus, existe um sol espiritual que pode brilhar a sua vida, que pode fazer você sair de repente desse lugar que você acha que não tem saída. O Newton acabou de falar de um buraco. Quando você está no buraco, se você olhar para os lados, você não vai ver luz. Então, quem sabe, você chegou no ponto em que você chegou justamente para olhar para cima, para você se lembrar que existe um Deus. E é isso, Newton. Podemos dar aquela frase de impacto ou tem alguma coisa ainda para falar? Só agradecimento a Deus, né, a nossos ouvintes aí, nossas plataformas digitais. E muito obrigado por mais esse projeto da nossa terça-feira, pastor. Fechou, Newton. Então eu sempre digo por aqui e nunca me cansarei de dizer: a Rádio Gospel Capital é a rádio que se importa com você. Deus abençoe a todos. Conversa com amigos, no Clamor da Meia-Noite, toda terça às 23 horas, com pastor Luciano e Newton, aqui na Rádio Gospel Capital.